Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai fazer hoje aqui uma videoaula explicando alguns componentes eletrônicos do kit que vocês ganharam. Então, é o seguinte, o curso é o curso de Smart House, Sistemas para Casas Inteligentes, e a gente vai dar uma passada aqui nos componentes eletrônicos do kit. O kit que eu vou mostrar não é o kit que vocês receberam, mas é um kit mais completo, tá? Que vocês podem comprar na internet aí se quiserem. A gente vai ver alguns sensores também, algumas tensões e especificações, os datasheets, e tá aí o site também do Arduino, tá? Que vocês podem baixar o programa do Arduino. Tem esse outro site aqui também, que é um simulador, tá? Para o Arduino, onde vocês podem simular qualquer componente eletrônico, muito bacana aí. Então, vamos começar pelo resistor. O resistor ele tem esse símbolo aí de resistência, ele tem essa carinha aí bonitinha dele, ele tem essas faixazinhas que indicam a resistência dele, e a resistência na verdade ela serve para dissipar potência, ou seja, ela serve para fazer com que o fluxo de corrente diminua, consequentemente dissipando potência, dissipando energia. E ele vai ser muito importante para a gente poder ligar os LEDs e alguns componentes eletrônicos, inicialmente principalmente para ligar o LED, porque o LED não pode receber a corrente direta do Arduino e nem de uma outra fonte, então você tem que passar por um LED até para poder tanto baixar a corrente quanto como um sistema de proteção mesmo para o LED não queimar, beleza? O símbolo da resistência é esse, dentro do simulador de circuito profissional, e a resistência medida em ohms. Esses são os capacitores. Capacitores são componentes eletrônicos que servem para armazenar tensão, e é tipo uma bateria, né? Armazena uma tensão, um polo positivo e um polo negativo. Existem capacitores cerâmicos, que são esses marronzinhos, e eletrolíticos, que são esses pretinhos aí, cilíndricos. Então, dois tipos de capacitores para vocês aprenderem aí, tá? No kit de vocês vai, se eu não me engano, capacitor cerâmico. E o símbolo no simulador são esses dois tracinhos aqui, o símbolo de capacitor. Lembrando que esses dois tracinhos são idênticos, são do mesmo tamanho. Se um fosse maior que o outro, simbolizaria uma fonte de energia, de tensão, que não deixa de ser o capacitor, uma fonte de tensão, mas ele tem essa característica, né? Um carregamento e um descarregamento de uma forma exponencial, inclusive. O capacitor, a unidade de medida dele é Faraday, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que legal. A mesa bonita, né? Mesa até do Star Wars. Mas enfim, aqui está o nosso kit com um Arduino Uno, certo? Vocês podem ver, aqui tá o chipzinho que eu já expliquei em outra videoaula. Vocês podem ver também o Arduino Mega aí no mercado, bacana, grandão, com mais portas, mais recursos. E o SP que vocês vão ver também, ele é um controlador Wi-Fi, tá? Ele do jeito que está aqui, precisa que a gente conecte ele junto com o Arduino para poder ele funcionar legalzinho. E essa protoboard que vocês já devem conhecer também. Aqui estão, deixa eu pegar com a pinça. Aqui estão os resistores. Tadã. Vamos ver se eu consigo mostrar sem derrubar tudo. Cadê? Aqui. Esse é um resistor. Opa, desculpa. Esse é um resistor, tá? Então a gente encaixa ele na protoboard com as duas perninhas, normalmente em colunas, obviamente em colunas diferentes, e tá encaixado. O resistorzinho, o capacitor que eu mostrei também. Esse é o capacitor eletrolítico, tá? Ele tem uma perninha, tá vendo aqui, negativo. Deixa eu botar na minha mão para o foco da câmera mudar. Pronto. Esse é um capacitor
eletrolítico. Tá? Ele tem aqui a carga que ele consegue armazenar, 25 volts. A capacidade que ele tem de armazenar, medida em Faraday aqui, ó, 220 microfarad. A perninha menor, negativo aqui, e a outra perninha obviamente a maior, certo? Que também encaixa ele na protoboard, normalzinho. Tem uma perninha maior, né? A perninha menor é a negativa, como de praxe, tá? Não são todos os componentes que são assim, mas a maioria adota essa regrinha da perninha menor ser a perninha negativa, que representa o negativo. E agora aí, vamos voltar lá no slide. A gente tem o potenciômetro. O potenciômetro é uma resistência regulável, tá? Então o potenciômetro nada mais é do que a mesma resistência que a gente viu, só que ele é regulável. Você pode regular a resistência. O símbolo dele é esse. A unidade de medida é o ohm, mesma unidade de medida da resistência. Aqui está um potenciômetro. Deixa eu ver se ele vai focar. Aí, potenciômetro. Você encaixa ele tem 3 perninhas, tá vendo? Uma entrada e uma saída e um neutro. Você tem que ligar ele no 5 volts, no ground, e tem uma saída aqui, ó, tá vendo? Você gira aqui, aumenta ou diminui a resistência. Beleza? Ele obviamente nunca fica feinho assim, né? Normalmente você coloca uma capinha aqui para proteger ele, para deixar ele mais bonitinho, tá? Normalmente não fica assim no metal, não. Deixa eu voltar. A gente tem o relé. O relé é um dispositivo eletrônico muito bacana. Ele serve para diversas coisas, entre elas a principal função do relé é alternar, ligar ou desligar um dispositivo, tá? Normalmente de 110 ou 220 volts. Vou mostrar ele aí. Esse é o símbolo desculpa. Esse é o símbolo dele aqui, ó, num esquema eletrônico, num simulador eletrônico. E aqui tá ele. Então, ele tem as especificações dele aqui, ó. Trabalha esse que eu tô na mão. Trabalha. Vamos ver se eu consigo focar. Aí. Trabalha 127 volts alternado, tá vendo? 125 volts AC, ou seja, alternado current, corrente alternada. Então são 125 volts de corrente alternada, 20 a 10 amperes, tá vendo? 10 amperes, 250. Então vai de 125 a 250 volts alternada, e se for contínua de 28 volts a 30 volts DC, tá vendo? Discrete current. Então corrente discreta, corrente contínua. Beleza? Sempre a 10 amperes é a corrente máxima. Do lado de cá nós temos 3 pinos. A gente vai usar ele no nosso curso, tá? Um é o NA, o outro é o C e o outro é o normalmente aberto, normalmente fechado, NF, NA, NF e o C, tá? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o do meio é o C, é o comum, é o que a gente vai colocar o neutro da tomada. Por exemplo, como é que eu ligo ele? Eu normalmente tenho, vou simular aqui um dispositivo, um bocal de lâmpada, por exemplo, aqui, tá vendo? A lâmpada. Então normalmente você conecta a lâmpada no bocal, a sua lâmpada. Imagine que isso aqui, ó, esses dois fios estão conectados. Um vai ficar conectado direto à lâmpada e o outro vai ficar dividido em duas pontas, tá vendo? Uma ponta preta e uma ponta branca na lâmpada, uma ponta preta na tomada. Um vai ficar grudado diretamente, você vai conectar ele na tomada. Não faça isso primeiro, né? Primeiro solde tudo, por último conecte na tomada, mas aí no final vai ficar assim. Isso conectado na tomada, uma ponta dessa conectada direto à lâmpada e a outra ponta dividida em duas pontas.
essas duas pontas que vão sobrar aqui, a branquinha e a preta, porque a outra vai estar soldada, você vai conectar qualquer um dos dois no C e o outro no NA, que é normalmente aberto, ou seja, essa ponte aqui entre esse pino e esse pino vai ficar normalmente aberta, ou seja, a lâmpada vai ficar desligada, porque a corrente não vai poder passar. Quando é que ela liga? Quando você acionar o relé. Do lado de cá tem os pinos digitais, que são os pinos que você encaixa na protoboard. Você pode ver ali, ó, que tem S, mais e menos, tá vendo? Tá difícil de ver, eu vou tentar dar um zoom. Ali, tá vendo? S, mais e menos. Pronto. O menos vai no ground do Arduino. Vamos ver o ground do Arduino. Ali a GND, tá vendo? Do Arduino. Aqui. Qualquer um do GNDs, tanto faz. O mais daqui, tá vendo mais ali no meio? Pois é, o mais vai para os 5 volts. Olha os 5 volts aqui, ó, tá? O pino 5 volts. E o S de sinal, significa signal, sinal, vai para qualquer porta digital, ou seja, qualquer porta dessas aqui, ó, de 1 a 13 no caso do Arduino. Você vai conectar numa porta digital e vai puxar para protoboard. O que vai acontecer? Essa porta digital ela vai ser acionada quando você quiser. E aí, sei lá, pode ser através de um push button, certo? Esse é um push button. Então você pode colocar ele aqui na protoboard e ao apertar aqui, querer que acenda a lâmpada. Pronto, se na programação do Arduino você vai colocar aqui na porta digital, vai sair 5 volts e vai acionar o relé que vai fechar essa ponte, ou seja, ligar a lâmpada, certo? Então tudo isso com esse relézinho. Ele pode ligar qualquer coisa, um micro-ondas, lâmpada, TV, o que você quiser, ele vai ligar. Eu já vi que está com um delayzinho ali, né? Entre o que eu estou falando e a câmera, mas eu vou tentar melhorar aí. Enfim, deixa eu ver o que mais. A gente tem LEDs, que são diodos, né? LED vermelho, azul, vermelho, amarelo e verde. Tem de todas as cores, mas esses são os 3 LEDs que a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então o relé é esse daí. Esse relé que vocês estão vendo na foto aí, ele é um relé duplo, né? É um relé que funciona para 2 dispositivos ao mesmo tempo. O push button que eu mostrei para vocês, ele é nada mais é do que uma chave tátil, né? Ao você empurrar o botãozinho, ele vai fechar o contato e aí ele vai deixar passar a corrente, ou seja, vai deixar passar um sinal. O BISA, que é o speaker. O speaker, ele é, deixa eu conectar ele aqui na protoboard e vou mostrar a vocês já já. O speaker, ele é uma buzinazinha, é o bip do computador, é feito por ele. Deixa eu voltar aqui. Aí. Percebam que o BISA, ele tem um sinal de positivo aqui em cima, tá vendo? Aí. Pronto. Esse sinal de positivo indica a perninha que é positiva, que por sinal é a perninha maior. Se você não conseguir identificar a diferença entre o maior e o menor, você olha o sinalzinho aqui. Ele é um alto-falante, tá? Você encaixa ele no protoboard, assim, e ele vai funcionar quando houver um sinal de 5 volts entrando nele. Pronto, tá aí, conectado. O BISA, ou speaker, ou alto-falante. Mais o LED que eu mostrei, que é um diodo. Na verdade, a palavra LED não é uma palavra, é uma sigla, significa diodo emissor de luz, né? Light Emitter Diode. Então é um diodo que tem esse símbolo. O símbolo do diodo é esse triângulo com a barrinha. Quando tem 2 setinhas para o lado de fora, significa a emissão de luz, né? Ele está liberando energia, dissipando potência em forma de fótons. Então um lado positivo e um lado negativo, você sabe já, tem uma perninha maior e uma perninha menor do LED. O LDR, que é uma resistência que vai variar com a luminosidade. Essa resistência, para que serve isso? Por exemplo, acender um poste.
Como é que você acha que acende os postes tudo ao mesmo tempo? É um sensor desse, tá? Esse sensor, ele é um sensor de luz, é uma resistência que vai variar com a luminosidade, e ele tem esse símbolo de esquema eletrônico. O símbolo dele é esse daí, que está aí, uma resistência entrando a luz, tá vendo? Entrando, duas setinhas entrando. Deixa eu colocar na câmera para vocês verem ele ao vivo. Aqui, tá vendo? Ele normalmente tem essa carinha, ele pode vir embalado também, empacotado, tá vendo? Ele tem essas ondinhas aí, e você tem duas perninhas, tanto faz aqui o lado que você coloca, você encaixa o notificação do Le France, e aí você encaixa o seu LDR na Protoboot, tá? É um sensor de luminosidade. No kit do Arduino também tem um display de 7 segmentos. Deixa eu colocar ele aqui. Display de 7 segmentos. Na verdade são LEDzinhos que vão ser acesos a depender do que você quiser, do número que você quiser formar, né? E aí existem dois tipos, cátodo comum e ânodo comum. Qual é a diferença? A diferença é só a configuração aqui, ó. Um você liga no GND, outro você liga no VCC. Então, mas tanto faz, a configuração dele é a mesma coisa. O que vai mudar é só, você tem que saber se ele é cátodo comum ou ânodo comum. Como é que eu sei? Tem uma especificação aqui do lado, ó. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Aqui, ó. Tá vendo? Ele normalmente vem com especificação aqui, ó. Joga essa especificação na internet, pega o datasheet dele e vê se ele é cátodo comum ou ânodo comum. Como é que eu faço? Eu normalmente ligo ali no Arduino e testo para ver se com 5 volts ele acende ou não, aqui no meio. Então, mas eu não recomendo fazer isso, né? O ideal é olhar o datasheet dele aqui com o númerozinho dele, certo? Existe ele assim a unidade, existe ele tipo display aqui, ó, junto, tá vendo? Vários, porque aí ele aproveita o mesmo cátodo, o mesmo 5 volts, o mesmo ground para todos, e aí você consegue acender a sequência inteira aí. Bacana, né? Deixa eu voltar para cá. Pronto. Esse é o display LCD. A gente vai utilizar muito o display LCD nas aulas. Ele normalmente vem com 16 pinos, tá? A gente não usa todos, mas tá aí o datasheet dele, para que serve cada pino. Existe uma configuração específica para ele. Deixa eu colocar ele aqui na nossa câmera para vocês verem. Nossa câmera sai. Deixa ela deitar. Aí, deitou. Pronto. Aí o display de 7 segmentos, tá vendo? Esse, no meu caso, ele tá sem soldar os pinos, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, ele tá sem os pinos soldados. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar esses pinozinhos aqui, ó. E colocar e soldar. Beleza? Coloca por baixo. Não do jeito que está aqui, tá? Coloca por baixo, eu não vou colocar porque senão não vou conseguir prender. E solda ele, tá? Ele é bonitinho, você consegue formar uma palavra, um texto, consegue fazer um letreiro e ficar passando as letras aqui. E ele normalmente já vem com essas especificações aqui, ó. Tá vendo qual é o VSS, o VDD, que é o 5 volts, o ground, enfim. E os pinos de dados, que são esses D0 até D7, são 16 pinos. O display LCD. Mas MOSFET, ou regulador de tensão, transistor. A gente tem muitos transistores aqui. Eu comprei um kitzinho de transistores. Eu acho que a gente não vai utilizar, a não ser que nossa eletrotécnica resolva fazer alguma coisa com ele. Ele vem num boxzinho, as especificações direitinho, um monte de transistores. O transistor serve para poder alternar a tensão de alta para baixa. Ela permite que o computador funcione do jeito que funciona hoje. Aqui, ó, ele. Tá vendo? Ele é muito difícil de ver porque ele é muito pequeno, mas ele tem uma especificação aqui na ponta. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar a vocês.
tentar aumentar o zoom, a luminosidade. Tá difícil, mas ele vem com especificaçãozinha aqui no verso dele. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, agora dá pra ver, né? Melhor. Dá pra ver mais minha digital do que ele. Aí, ó. Tá vendo a especificação dele? 2N 5551. Pois é, essa especificação determina a tensão de entrada, de saída, se ele da configuração dele, enfim, serve para poder alternar a tensão, certo? É o que permite fazer o bit 0 e 1. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aí? Esse coletor base emissor base coletor, a depender da configuração dele, ele vai ser um ou outro. Isso aí só para quem vai estudar eletrônica mais a fundo para explicar mais sobre isso. Regulador de tensão, que serve para abaixar a tensão, aumentar a tensão dentro de um circuito. É muito utilizado para quem vai fazer filtros e tal. Então, para quem vai trabalhar com a parte elétrica mesmo, isso é extremamente importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um desses aqui. Deixa eu voltar para nossa câmera aqui. Um regulador de tensão. Tá vendo? Ele também tem especificação aqui. Não dá para ver direito, mas ele tem especificação mostrando. Você encaixa ele na protoboard. Meio chatinho de colocar na protoboard. A protoboard é nova, mas você encaixa ele direto na protoboard, se você quiser. Deixa eu voltar. A minha câmera não ficou deitada, agora ficou. Pronto. Existem LEDs RGB, né? LED de 3 cores, com vários pinos aí, de 2 tipos, né? Ânodo comum ou cátodo comum. Infravermelho, com 2 pontas, emissor receptor. O que eu tenho aqui é um que vem os dois juntos, um kitzinho que vem os dois juntos. Ele serve para quê? Por exemplo, contar quantas pessoas passam por uma porta ou por um espaço. Aqui, ó. Esse já vem pronto para o uso. Então, o que normalmente a gente faz com ele? Um contador de pessoas ou de passagem. Passou o dedo uma vez na frente dele, ele conta. Passou outra vez, ele conta. E aí ele vai contabilizando. Normalmente de um lado tem ele e do outro tem uma superfície refletiva, para poder refletir o sinal dele, né? Que é um sinal infravermelho. Deixa eu voltar aqui. Olha o Spock ali no fundo. Piezo, que eu não tenho aqui. É uma chave tátil, a mesma coisa da chave tátil, só que ela é mais sofisticadazinha, bonitinha, né? Uma amassadinha, parece uma moeda. Termistor, que é um sensor térmico, que eu tenho aqui um pouco mais sofisticado que esse, é o digital, esse é o analógico. É uma resistência que vai variar a depender da temperatura. O servomotor bonitinho, né? Para quem vai trabalhar com mecânica, eletromecânica, mecatrônica, pode usar o servomotor. Pode usar o servomotor, pode usar o motor de passo, que é esse outro que vem com essa plaquinha aqui controladora, ou pode usar o motor DC. São 3 tipos de motores. Aqui é um motor puramente elétrico, aqui é um motor que você consegue controlar a angulação, e aqui é um motor que você também consegue controlar a angulação, só que é um servomotor, né? Ele tem umas engrenagenzinhas dentro dele, bem bacana. Aplicações mecatrônicas aqui, esse daqui normalmente, certo? E vamos ver. Aí o motor DC que eu mostrei, que lá só são 2 ímãs girando ao redor de uma bobina. Shift Register, que é um chipzinho, um registrador, é um chip que vai servir para guardar bits, guardar informação. São flip-flops aqui dentro. Aí, ó, são flip-flops, tá vendo? Tem um outro que parece muito com ele, que é esse daí, ó, que são as portas lógicasinhas. NANDs, para quem estudou lógica na faculdade ou no primário, no ensino médio, sabe que existem conectivos lógicos na matemática, e aí você pode fazer operações com ele aí. Muito pouco utilizado, pelo menos no nosso, deixa eu deitar a câmera aí, no nosso curso,
Tá ele aqui, o Shift Register. O outro é idêntico a esse, bem parecido com esse, que muda a especificação. Beleza? Deixa eu ver aqui. O que mais que falta? Acho que já está acabando. Só isso. E a ferramentaria, que é alicate de bico, alicate de corte, pinça aqui. Pinças, existem vários tipos, curvada, assim ou assim, chapada. Alicate de bico, deixa eu voltar para a câmera, alicate de corte, chave, essa inclusive é uma chave de teste, você põe numa fonte de energia e ele acende a luzinha dentro. Beleza? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e bom descanso.